te agradecer. Graças dou, graças dou, o que me deste, Senhor, por tantas bênçãos que eu não posso ver. Graças dou, graças dou, com meu coração e o meu louvor, com as mãos aos céus, louvo-te, Senhor. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou. Tens feito tanto por mim, da escuridão tua luz me tirou. Graças dou, graças dou, por teu amor e perdão, por meus pecados levados na cruz. Graças dou, graças
ti, Senhor. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou. E o texto que nós vamos ler é o texto que se encontra no Evangelho que o evangelista Mateus escreveu, capítulo de número 7, versículos de 24 a 29. O texto onde Jesus nos instrui sobre os fundamentos de uma vida. Jesus diz: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem imprudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras, não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordou os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Todos nós desejamos uma vida sólida, firme e forte. Mais do que nunca estamos sendo testados em nossa resistência, em nossa consistência, em nossa solidez, em nossa fundação. Como servos de Jesus Cristo, precisamos observar os ensinamentos de Jesus no que diz respeito a esta solidez, esta firmeza que tanto nós precisamos. Ao olhar para a palavra de Deus e encontrar nela exemplos e ensinos fundamentais e preciosos para as nossas vidas, sou confrontado com o ensino de Jesus quando aqui esteve nesta terra. E no Sermão do Monte, o sermão mais importante que Jesus proferiu quando aqui esteve, e esse sermão nós encontramos nos capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho que Mateus escreveu. E no capítulo de número 7, versículos de 24 a 29, Jesus fala sobre este fundamento que nos dá solidez, firmeza e uma vida forte. Deixe-me ler o texto com o qual Jesus nos deixou estas palavras de ensinamento e verdade. Jesus disse: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem imprudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. É diante da tempestade que somos avaliados e confrontados com a base, a fundação e a solidez da nossa vida. Quanto desequilíbrio emocional e quanto desequilíbrio espiritual está a alcançar a vida dos cristãos neste tempo. Precisamos olhar para dentro de nós e nos confrontarmos conosco mesmo e analisarmos se a nossa fundação é sólida diante dos desafios, diante da escassez, diante da adversidade, diante da enfermidade, diante da ausência de recursos,
diante dos relacionamentos rompidos, diante da traição e do fracasso, como temos respondido diante a tudo isto? Pois é na tempestade que Jesus nos revela que, de fato, conhecemos a nossa fundação. A tempestade virá, se não veio, virá sobre a minha vida e sobre a sua vida. E então aqueles que têm o seu fundamento na palavra continuará firme. Aqueles que não têm, certamente cairá, como nos diz o texto. Agora eu pergunto, como posso saber se a minha vida está sólida, firme e forte? Quais são os sinais que revelam a solidez da minha vida espiritual? Resultado do meu compromisso com o Senhor e da minha vida diante do Senhor. Quais são as evidências e os sinais que posso perceber? Não desejo que olhe para a vida de ninguém. Olhe para a sua própria vida, e eu vou olhar para a minha própria vida. E juntos haveremos de refletir e percebermos se estes sinais que quero declinar ou declarar agora se encontram em nossas vidas como sinais vitais que revelam a nossa solidez espiritual. O primeiro sinal que devemos encontrar em uma vida sólida, firme e forte é que esta vida confia em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. A base, o princípio desta solidez está em ter Jesus como Senhor e Salvador pessoal da nossa vida. Naquele dia que o contemplamos na cruz do Calvário, o aceitamos como nosso Senhor. Declaramos que a partir daquele momento Jesus seria o nosso Senhor e Salvador pessoal. A convicção absoluta de que quando os nossos dias aqui findarem, vamos viver para sempre com Ele. E mais do que isso, todos os nossos pensamentos, sentimentos e ações hão de refletir que o Senhor é o nosso Salvador pessoal. Jesus, Senhor e Salvador. Um outro sinal que podemos destacar na vida daquele que tem, de fato, solidez, firmeza em sua vida espiritual, é que tem uma vida guiada pelo Espírito Santo de Deus. Antes das decisões, antes das conclusões, sempre tem o Espírito Santo como guia, aquele que nos dirige, nos conduz, aquele que dirige o pensamento, conduz os planos. Por isso, este sinal é vital também para que se tenha uma vida sólida, uma vida firme e forte nesta terra diante do Senhor. Primeiro, confiar em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Segundo, é ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, sempre diante do Espírito Santo como aquele que há de nos guiar. O terceiro sinal, a terceira manifestação de que temos uma vida sólida e forte é que investimos tempo a sós com Deus em oração. Uma vida sólida também é reflexo do momento a sós com Deus, quando escolho um lugar, uma hora e um tempo, para que na minha individualidade, na minha singularidade, eu possa diante de Deus me derramar, expor a minha vida a Ele, confessar os meus pecados, clamá-lo pelos projetos, sonhos, planos, colocar diante dEle aquilo que tem apertado o meu coração. Eu invisto tempo a sós com Deus em oração. Este é um sinal vital para uma vida sólida e forte. Você pode encontrar esses sinais em sua vida. Sabe, outra coisa que podemos declarar também é ter uma vida construída na palavra de Deus. A solidez há de vir como resultado do conhecer e viver a palavra de Deus. É construir pensamentos, ações e vidas na palavra de Deus. Sabe, todos nós haveremos de sermos confrontados com as tempestades da existência humana.
mas permanecerão de pé apenas aqueles que têm uma vida construída, solidificada na palavra de Deus, não em pensamentos, não em filosofias, não em conceitos psicológicos, acadêmicos ou qualquer outro, mas aquele que constrói a sua vida, as suas ações, seus pensamentos na palavra de Deus. Outro sinal que quero destacar também é ter uma vida de obediência a Deus. As bênçãos derramadas sobre as nossas vidas são consequências de uma vida de obediência a Deus. Somos confrontados sempre entre a nossa vontade e a vontade de Deus, entre os nossos planos e os planos de Deus, mas é a evidência de que eu obedeço a Deus e cumpro a minha vida, a vontade do Senhor, é que torna a minha vida sólida e forte. Se eu quero e desejo ter uma vida forte e sólida, preciso construí-la na obediência à vontade, o plano, o querer de Deus para a minha vida. Uma vida sólida e forte também é construída em uma vida de disciplina. Eu tenho horários e eu sigo disciplinas. Eu posso construir a minha vida. Eu quero acordar, andar, eu quero comer de forma disciplinada, eu quero viver de forma disciplinada, eu tenho tempo para estudar, eu tenho tempo para brincar ou me divertir, eu tenho tempo para me relacionar com os meus amigos, eu tenho uma vida disciplinada, eu tenho horário de chegar no trabalho, horário de sair, horário para ir para a minha igreja, horário de voltar para a minha casa, eu tenho uma vida disciplinada, e essa vida disciplinada me leva também. E este é um sinal de uma vida sólida e firme. Uma vida que tem direção. Quantas pessoas não têm sonhos, não têm direção? Aliás, numa pesquisa revela que a maioria das pessoas, 98% da população humana, não tem um sonho efetivo, um projeto que busque alcançá-lo. Precisamos ter um projeto de vida, precisamos ter uma direção, precisamos ter algo em que vamos buscar, nos realizar e viver. Direção, para onde estou indo? E como cristãos sabemos, nós estamos caminhando, somos apenas passageiros nesta terra, caminhando para a eternidade, os nossos olhos estão nos céus. Por isso o escritor aos Hebreus disse: nós também, que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixando todo o embaraço e todo o pecado que tão de perto nos rodeia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Sabe, uma vida sólida também é ver em Jesus Cristo e ter Jesus como a fonte dessa solidez e firmeza. Não é em nenhum outro lugar. Não é nas riquezas, não é nos bens, não é nos cargos políticos, não é na minha profissão, não é no meu status, mas a fonte da minha solidez, da minha firmeza é Jesus Cristo, meu Senhor. Quando me declaro, quando me curvo, quando clamo, quando exalto, Ele é a firmeza. Posso passar em todos os lugares e passar por todas as circunstâncias, Jesus é a firmeza. Eu também tenho como sinal dessa firmeza saber enfrentar a tempestade e aprender com ela. Todos nós passamos, estamos passando e passaremos por tempestades em nossas vidas. E a vida sólida, a vida que é edificada sobre a rocha e a vida que é edificada sobre a areia, esta separação é feita e a descoberta é feita mediante a tempestade. Jesus declara que a tempestade veio e caiu a chuva e transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. Todas as duas tiveram a mesma experiência. Uma estava edificada sobre a rocha e outra sobre a areia. E esta foi a diferença de se manter firme de pé e a outra cair, e grande foi a sua ruína.
É na tempestade que descobrimos de fato a solidez da nossa fé e da nossa vida cristã e da nossa vida espiritual. Sabe também, é na evidência de uma fé firme e constante que percebemos a solidez da nossa fé. A nossa fé não oscila de acordo com as circunstâncias e situações. A nossa fé não está em cima, está embaixo. A nossa fé é firme e constante no autor e consumador da nossa fé, daquele que morreu na cruz, perdoou os nossos pecados e nos garante a vitória. A nossa fé em Cristo Jesus. Mas uma vida sólida e firme é uma vida de coragem. Este mundo não tem lugar para as pessoas medrosas, inconstantes e inseguras. Precisamos ter coragem para enfrentar e vencer o Golias, aquele que há de se levantar contra nós, as circunstâncias adversas. É coragem de enfrentar e vencer e dizer: eu vou alcançar, porque Jesus é o autor da minha fé. Mas também, uma outra evidência é ser otimista. O pessimista sempre encontra um obstáculo, mas o otimista sempre uma forma de fazer. Quando todos dizem que não, eu digo: nós vamos. Lembra o povo de Deus, quando os 12 espias vão olhar a terra que Deus havia já prometido, e Deus já havia dado, e Deus havia dito que o povo deveria conquistar aquela terra. Os 12 retornaram, apenas 2 foram otimistas e confiaram no Senhor. Josué e Caleb disseram: o Senhor nos deu, vamos tomar. Enquanto os outros 10 disseram: não, lá tem homens grandes e gigantes, muralhas fortes, impossível, seremos esmagados como gafanhotos. E por causa do temor e a falta de coragem, da confiança, o povo caminhou 40 anos no deserto, quando deveria apenas levar menos de 40 dias. Um outro sinal que quero destacar é desenvolver relacionamentos que enriqueçam a sua vida. Qualquer relacionamento que nos torna menos e menores devemos evitar. Qualquer relacionamento que afete a nossa vida espiritual devemos evitar. Qualquer relacionamento que não glorifique o nome do Senhor devemos evitar. Devemos trabalhar e manter relacionamentos que nos edifiquem, nos faça crescer mais como pessoas e também como crentes em Cristo Jesus. Devemos sempre ter como evidência amar, viver e servir a Deus com os nossos dons e talentos. Também a firmeza e a solidez de uma vida cristã, ela é manifesta nas manifestações de usar os talentos e os dons que Deus me deu no reino dele. Porque o que me faz crescer espiritualmente, o que me faz ainda caminhar mais na dependência, no desejo de viver na presença do Senhor, é o uso dos meus talentos e dons. O que me faz me realizar como um cristão é quando uso os meus talentos e dons. A minha vida começa a ser fragilizada e enfraquecida quando começo a não usar mais os talentos e os dons que Deus me deu, me criou com eles para usar no seu reino, e eu não uso mais. Sabe, outra evidência que devemos ter é ser rápido em perdoar. Quantos de nós carregamos sobre os nossos ombros o peso e no nosso coração a amargura, o ressentimento para com alguém que nos ofendeu, ou para alguém que não nos compreendeu, ou para alguém que nos traiu, ou para alguém que nos abandonou. Devemos estar prontos a perdoar, porque na medida que eu perdoo, eu sinto ainda mais a presença do Senhor, a manifestação da graça do Senhor. Posso compreender como o Senhor me perdoou. Seja rápido em perdoar. Mas uma outra evidência de uma vida cristã sólida e firme é a paz interior.
A minha paz e a paz que sinto no meu coração, a minha paz interna, não é resultado das circunstâncias externas ou das situações que estou vivendo. A minha paz interior, ela é vivida por mim como fruto do meu relacionamento com Deus, da minha intimidade com o Senhor, da certeza que Deus está cuidando de mim, da certeza que Deus está movendo todas as coisas ao meu favor, na certeza absoluta de que Deus há de conduzir a minha história e a minha vida. A minha paz interior não é ausência de conflitos ou problemas. A minha paz interior é resultado do meu relacionamento, da minha intimidade com Deus. Uma outra característica é o uso sábio dos seus recursos, do seu dinheiro. Não é apenas os 10% que entregamos e devolvemos ao Senhor como fruto da nossa obediência, do nosso compromisso, da nossa fidelidade, do nosso reconhecimento de que tudo que temos e somos é dádivas do Senhor. Mas também os outros 90% usarei de forma sábia para a glória de Deus, para a edificação do reino de Deus. Não gastarei mais do que ganho. Não deixarei que dívidas se acumulem a ponto de perder uma noite de sono, porque sei controlar a minha vida e as minhas finanças. Um outro sinal que quero destacar é pertencer a uma igreja que ensina a palavra de Deus. Hoje temos encontrado igrejas em muitos lugares, em todos os lugares, de muitas formas e de muitas maneiras. A vida cristã se tornou como um grande supermercado. Prateleiras de todo tipo de culto, ensinos e formas. Mas a coisa mais importante que te traz uma vida sólida e firme é participar, ser membro de uma igreja que ensina firmemente a palavra de Deus, que é fiel ao ensino da palavra de Deus, que vê a Bíblia como o nosso manual de regras, práticas de fé, que nos orienta e nos mostra as verdades absolutas da palavra de Deus como a é, nada de ajuste, nada de adaptações, nada de interpolações bíblicas para agradar a esse ou aquela pessoa. Somos firmes na palavra, fiéis na palavra, porque haveremos de responder diante de Deus daquilo que compartilhamos na palavra. Pobres são aqueles que usam o texto como pretexto, fora do contexto, apenas para defender pensamentos, sentimentos ou causas. Devemos ser fiel à palavra. A solidez eu a tenho quando participo e me torno membro de uma igreja que de fato ensina a palavra. A outra verdade que quero destacar é que uma vida sólida é quando trabalhamos para construir uma família que ama e serve a Deus. E devemos criar todo o ambiente, criar todas as formas para que a nossa família ame e sirva a Deus, desde o pequenino ao mais velho. Papai e mamãe, ore todos os dias com seu filho, leia a palavra, venha para a igreja, porque ele está observando você. Muitas vezes nós queremos que os nossos filhos cresçam nos caminhos do Senhor, mas como pais não damos o exemplo. Por qualquer coisa deixamos de ir à igreja. A criança vai começar a dizer: a igreja não é importante, se fosse importante papai e mamãe iria. Mas logo quando temos outro compromisso, festas, aniversários, na hora do culto, no dia do culto, nós levamos os nossos filhos e não os levamos para a igreja. Então estamos ensinando a eles que atividades sociais e relacionais são mais importantes do que o compromisso com a palavra e com o reino de Deus. Muito cuidado. Outra verdade que nos traz uma vida de solidez, meus irmãos, é, sobretudo, ter um espírito de servo. Jesus disse: eu não vim para ser servido, mas vim para servir.
E como cristão devemos entender que assim devemos viver. O que posso fazer na igreja, como posso trabalhar no reino, servir as pessoas, como posso fazer. Outra verdade que quero destacar é ter objetivos determinados. Eu tenho objetivos determinados, sob a orientação de Deus, sob a direção do Espírito Santo, orando, estabeleço os objetivos na minha vida e determinado corro para eles, pois o alcançarei. O Senhor, absoluto soberano dos céus e da terra, há de me fazer alcançar os objetivos que tenho determinados segundo a sua vontade. Quero destacar também uma vida sólida, uma vida firme e forte, é uma vida confiante. Eu tenho confiança em mim mesmo. Eu sei que eu sou filho do Rei. Deus está à frente me conduzindo. Eu tenho confiança que vou vencer e vou superar, porque eu tenho a Deus na minha vida. Outra verdade de uma vida sólida, outro sinal destacado é que é uma vida frutífera. Eu olho ao meu redor e quantos frutos eu tenho dado, quantas vidas eu alcancei. É maravilhoso passar a vida e ver quantas pessoas. Certa feita, já contei para os irmãos, estava eu numa convenção batista brasileira, na cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul, quando uma pessoa me chama e disse: você lembra de mim? Eu disse: não, eu sou Givago. Givago? Você lembra quando você estava estudando no seminário e foi feito um trabalho missionário na cidade de Pão de Açúcar, no sertão de Alagoas, ali à margem do Rio São Francisco, e que vocês alugaram um local que era discoteca e começaram a reunir um culto, naquela primeira noite, no domingo, que você pregou, um garotinho pequenininho se converteu? Sou eu. Isso aconteceu há mais de 30 anos atrás, dizia ele. Depois eu peguei o sax, vim tocar com vocês, se lembram? Lembro. Ele disse: olha, eu queria te agradecer, eu quero te dar um abraço. Hoje eu sou pastor, sou presidente da Convenção Batista Alagoana e sou capitão da Polícia Militar do Estado de Alagoas. Ele me abraçou, emocionado, e mais emocionado eu fiquei, porque às vezes nós não sabemos frutos que durante a nossa vida demos, que só a eternidade vai revelar. O importante é que você dê frutos, compartilhe o Evangelho, fale da palavra, dê exemplo aos seus de casa, aos seus vizinhos, trabalho e escola. E sabe, por último, devemos impactar a vida dos outros com a verdade da palavra de Deus. Impactar. Eu já disse que há uma diferença muito grande em querer impressionar. Muitas pessoas tentam impressionar os outros com a sua forma de falar, de vestir, de ser. Não é isto. A palavra de Deus nos convida a impactar vidas de tal forma que sejam transformadas pelo poder e graça divina. A nossa maior responsabilidade nesta terra é produzir frutos, impactar vidas com o mesmo Evangelho que um dia nos alcançou, compartilhando com os outros, a partir da nossa casa, salvando a todos com o poder da palavra, porque Deus me garantiu e Deus deu a mim e a você o poder, a graça de assim agirmos e sermos. Por isso, procure identificar esses sinais em sua vida, para que encontre de fato a realidade da sua solidez e firmeza espiritual. Quais desses pontos, desses sinais que você pode ver na sua vida? Quais você não os tem e procure tê-los? Jesus foi muito claro quando disse: todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva,
e transbordaram os rios, e sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. A vida edificada sobre a rocha tem seus sinais e evidências nesses pontos que declinei, que declarei e outros mais. Jesus continua dizendo: todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua queda. Aonde está edificada a sua vida? Você tem uma vida sólida, firme, constante no Senhor? Eu te convido a orar e a pedir a Deus que estas evidências e estes sinais sejam vistos em sua vida, para que possa contemplar quão sólida e quão firme é a sua vida. Que Deus nos abençoe. Amém. Ore comigo nesse instante. Diga: Pai querido, eterno Deus, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. E o meu desejo profundo, Pai, que através do Teu Espírito Santo, eu possa ver estas evidências em minha vida. Que esses sinais possam ser a manifestação de uma vida sólida e firme no Senhor. Perdoa o meu pecado, me abençoa, dirige a minha vida, Senhor. Eu confio e declaro que o Senhor é o meu Salvador, e que o Senhor é o dono da minha vida, e eu quero viver para a glória do Teu nome, enquanto nesta terra aqui estiver, e viver a eternidade contigo nos céus. Oramos agradecidos, e louvamos pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, amém. Que Deus te abençoe. Amém. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei, vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crer em mim, obras maiores fará. Se me amares verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei